Bom, pessoal, conforme nós vimos na aula teórica, sobre mecânica respiratória, hoje nós vamos fazer a aula prática e entender como se faz o teste de função pulmonar, tá? O teste chamado de espirometria. Então, o teste que é usado para se ver a função pulmonar é denominado espirometria. Então, o que é espirometria média? Aqui a gente percebe um desenho do pulmão, onde nós vimos sobre a mecânica pulmonar, ou seja, o diafragma e a caixa torácica, que vão movimentar e vão expandir o pulmão ou contrair o pulmão, tá? Porque conforme eu disse na aula teórica, o pulmão acompanha o movimento da caixa torácica, tá? Então, a caixa torácica expande, o diafragma desce, a caixa torácica expande, a pessoa inspira. Quando o diafragma volta à posição normal, que é essa posição de campânula, e a caixa torácica encolhe, o indivíduo expira. Tá? Então, essa dinâmica repete cerca de 12 vezes por minuto, tá? Que é a nossa frequência respiratória. O teste de espirometria que nós vamos mostrar na aula prática de hoje, ele vai mostrar alguns parâmetros da função pulmonar. Então, isso aqui é um gráfico de espirometria, onde nós percebemos aqui no eixo Y os volumes pulmonares em ml e aqui no eixo X o tempo da respiração, tá? Em segundos. Então, o meu ciclo respiratório. Então, eu tenho o meu gráfico de espirometria, me mostra 4 volumes e 4 capacidades pulmonares, tá? Então, nós vamos falar delas aqui, 4 volumes e 4 capacidades diferentes, tá? Primeiro volume é o que a gente chama de volume corrente. O que é o volume corrente? É o volume de ar que eu respiro em cada respiração normal, em cada respiração em repouso, tá? Então, eu inspiro e eu expiro. Esse volume corrente é de aproximadamente 500 ml, tá? E aqui no gráfico, eu vou representá-lo aqui, Quando eu estiver subindo, quer dizer que eu estou aumentando o volume. Então, o indivíduo está inspirando, depois ele expira. Novamente inspira, depois expira. Então, esse volume aqui, contido dentro dessa faixa, é o volume corrente, tá? Que é de cerca aí de 500 ml. O volume, só que todo mundo sabe que é possível eu inspirar profundamente, para encher mais o ar. Eu uso isso durante, por exemplo, atividade física. Então, se eu forçar a respiração, além do volume corrente, então eu tenho aqui, até aqui é o volume corrente, tá? Se eu inspirar de forma forçada, eu tenho um volume de reserva para eu poder inspirar, tá? Então, volume de reserva, inspiratória, expira, volta à respiração normal, Então, esse aqui é o volume de reserva inspiratória. Eu falei expiratório? Foi inspiratório mesmo, Então, volume de reserva inspiratório, tá? Então, o que é o volume de reserva inspiratório? O volume de reserva inspiratório é o volume de ar que eu consigo inspirar de forma forçada, além da respiração normal, tá? Assim como eu tenho um volume de reserva inspiratória, eu tenho também um volume de reserva expiratória. O que é o volume de reserva expiratória? Então, aqui eu estou respirando normal, inspirei em repouso, sem forçar. Aí eu vou expirar. Expirei o volume corrente, depois eu forço a minha expiração
e eu expiro o volume de reserva expiratória. Então, é aquele volume forçado. Tá? Então, eu faço isso, aí depois eu volto à minha respiração normal, que é do volume corrente, respiração de repouso. Então, isso aqui é o meu volume de reserva expiratória. Tá? Então, eu tenho uma reserva, eu tenho um volume corrente, isso é medido no espirômetro, tá? Então, o equipamento que mede, faz esse gráfico, ele é chamado espirômetro. Então, eu tenho a respiração normal, eu tenho uma reserva para inspirar e eu tenho uma reserva para expirar, tá? Então, as reservas eu uso muito durante a atividade física, tá? Tanto a reserva inspiratória quanto a reserva expiratória. Com isso é possível aumentar a amplitude da minha respiração, tá? Então eu respiro aqui assim em repouso, mas se eu começar a fazer atividade física eu aumento a captação de ar e aumento a saída do ar do meu pulmão, tá? Então existem volumes de reserva para respiração. Vocês perceberam aqui que, além do volume de reserva, ainda fica um volume dentro do meu pulmão. Meu pulmão não pode esvaziar por completo. Então, por mais que eu force a expiração, ainda permanece um volume considerável de ar dentro dos meus pulmões. Então, esse volume eu chamo de volume residual. Tá? É o que fica dentro do meu pulmão após uma expiração máxima forçada. Tá? Então, mesmo eu expirando de forma máxima, eu ainda permanece uma quantidade de ar dentro do meu pulmão. Então, é isso que nós vamos mostrar aí nessa aula prática de hoje. Tá? Então, eu tenho esses 4 volumes: volume corrente, volume de reserva expiratório, volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório e volume residual. Tá? Então, são esses 4 volumes que são volumes contidos dentro do meu pulmão. Só que quando a pessoa vai fazer uma avaliação pulmonar, normalmente ela considera 2 ou mais volumes ao mesmo tempo, porque a avaliação é dinâmica. Tá? Então, quando eu estiver falando de 2 ou mais volumes ao mesmo tempo, eu vou estar falando das capacidades pulmonares. Então, a capacidade é a soma dos volumes. Tá? Então, é a soma dos volumes pulmonares. Então, é uma coisa dinâmica. Tá? Então, a capacidade pulmonar é dinâmica. Então eu vou medir durante a respiração. Por exemplo, eu tenho uma capacidade que é chamada capacidade inspiratória. O que é a capacidade inspiratória? É a soma do volume corrente mais o volume de reserva inspiratória. Tá? Então eu tenho daqui até aqui, eu tenho a minha capacidade inspiratória. É todo o ar que eu consigo puxar para dentro do meu pulmão. Eu tenho também a capacidade residual funcional, que é a soma de volume de reserva expiratório mais volume residual. Tá? Então aqui é a minha capacidade residual funcional. Então é todo o ar que permanece no meu pulmão após uma expiração de repouso. Então aqui é o volume corrente, que é aquela respiração de repouso. Então eu expiro sem forçar, expirei, e aí o que permanece dentro do meu pulmão é a capacidade residual funcional. Eu tenho também o que a gente chama de capacidade vital. Então vida, capacidade vital, que é a soma desses 3 volumes: o volume de reserva inspiratório, mais o volume corrente, mais o volume de reserva
expiratório. Tá? Então a capacidade vital é todo o ar que eu consigo movimentar na minha respiração de forma forçada. Então todo o ar que eu movimento nos meus pulmões. Então isso aí é a minha capacidade vital. Tá? Então, capacidade vital, repetindo, é todo o ar que eu consigo movimentar de forma forçada. Tá? Capacidade inspiratória é a soma de volume corrente mais volume de reserva inspiratório. Então é todo o ar que eu consigo inspirar a partir de uma expiração em repouso. Tá? Capacidade residual funcional é a soma de volume de reserva expiratório mais volume residual. É todo o ar que permanece no meu pulmão após uma expiração máxima forçada. Então, por mais que eu expire, eu não consigo esvaziar todo o meu pulmão. Tá? O zero seria aqui. Ó. Isso é importante, por quê? Porque se eu esvaziar os meus alvéolos por completo, os alvéolos colabam e é mais difícil abri-los. Então, por isso, né, logicamente por isso, e pela anatomia da própria caixa torácica, que para esvaziar todo o meu pulmão eu teria que comprimir a caixa torácica até um ponto que não é possível, né? Então ainda permanece um volume considerável de ar no meu pulmão, mesmo após uma expiração forçada. Tá? E aí tem uma última capacidade, que é a capacidade pulmonar total, que é a soma de todos os volumes. Tá? Então não confundam capacidade pulmonar total com capacidade vital. Então a capacidade pulmonar total é a soma da capacidade vital mais volume residual. Tá? Então é a capacidade vital, que é essa aqui, somada àquele volume que eu não movimento, que é o volume residual. Bom, se eu quiser distribuir melhor isso, eu posso também falar que a capacidade pulmonar total é a soma de volume corrente mais volume de reserva inspiratório mais volume de reserva expiratório mais volume residual. Então a soma dos 4 volumes. Tá? Então a capacidade pulmonar total, qual que é a diferença dela para a capacidade vital? A capacidade vital é o máximo de ar que eu consigo movimentar. A capacidade pulmonar total é todo o ar que cabe dentro do meu pulmão. Então, eu vou somar a capacidade vital com o meu volume residual. Tá? Então, é basicamente isso, né, que se estuda com a mecânica respiratória, que é esse movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões. Lembrando que o ar, quando entra, ele tem que ocupar um espaço aqui que eu chamo de volume morto, tá? Então, esse volume morto, ele também faz parte do ciclo respiratório. Ele não faz troca gasosa, tá? Mas quando eu movimento o ar, eu preciso movimentar também o ar através desses espaços. Eu preciso preencher esses espaços para o ar chegar até aqui na área de troca, tá? Tanto que isso é interessante a gente perceber que, por exemplo, aqueles snorkel, que são os aparelhos aqueles tubos para mergulho, ele tem um tamanho padrão, tá? Que é cerca de 45 centímetros, se não me falha a memória. Então o que é esse snorkel? É um tubinho que a gente coloca na boca e esse tubo fica fora da água para a gente respirar, fazer mergulho de superfície, né? Então, esse snorkel, ele tem um tamanho padrão porque o snorkel aumenta o volume morto. E se eu aumentar muito esse volume morto, as trocas respiratórias ficam insuficientes, ou seja, quando eu expirar e inspirar, eu não vou conseguir trocar o ar suficiente aqui, tá? Então, esse snorkel
que é um tubinho para mergulho, ele precisa também ter um padrão de comprimento. Tá? Então nós vamos agora, eu vou interromper aqui essa explicação, espero que todos também tenham entendido, e nós vamos para a demonstração prática disso. Tá? Então, no nosso próximo vídeo aí vai ser a demonstração prática.